Salve, salve, salve quem chegou, salve quem vai chegar. Salve quem chegou, salve quem vai chegar nessa noite de hoje. Oi! Cheguei, meu povo, cheguei pra vadiar. Cheguei, meu povo, cheguei pra vadiar. Sou eu, Maracangalha, não prometo pra voltar. Sou eu, Maracangalha, não prometo pra faltar. Cheguei, meu povo, cheguei pra vadiar. Cheguei, meu povo, eu cheguei, vou trabalhar. Sou eu, Maracangalha, não prometo pra faltar. Sou eu, Maracangalha, não prometo pra faltar. Salve, salve, Valmor. Vou mandar umas musiquinhas nossas, Valmor, para você conhecer aqui, ó. Música do Teatro Imaginário Maracangalha. Músicas autorais que a gente usa nos nossos cortejos cenopoéticos, nas nossas performances e nas nossas ações de rua. Abre essa porta, abre essa porta, e esse risco no chão nos evita, esse risco no chão nos evita. Derruba as fronteiras da rua, que ninguém segura esse nosso cordão. Derruba as fronteiras da rua, que ninguém segura esse nosso cordão. Falou, brasileiro, falou, gato cheiro raivo. Falou, brasileiro, falou, gato cheiro raivo. Abre essa porta, abre essa porta. Esse risco no chão nos evita. Esse risco no chão nos evita. Derruba as fronteiras da rua, que ninguém segura esse nosso cordão. Derruba as fronteiras da rua, que ninguém segura esse nosso cordão. Falou, brasileiro, falou, gato cheiro raivu. Falou, brasileiro, falou, gato cheiro raivu. Oi! Salve, salve! Salve, salve a economia solidária, salve a cultura, salve a cultura popular brasileira, salve o teatro de rua, salve o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, a Rede Brasileira de Teatro de Rua. É isso aí, gente, linda. Prazer estar aqui com vocês essa noite, viu? Muito obrigado, amor, pelo convite. Tá? Uma honra estar aqui com vocês. Então, vamos mandar uma outra aqui. Enquanto o pessoal chega, a gente vai trazendo canções do Teatro Imaginário Maracangalha. Vou mandar uma aqui para vocês. Abre essa porta. Oi? Cheguei, meu povo, cheguei pra vadiar. Sou eu, Maracangalha, não prometo pra faltar. Sou eu, Maracangalha, não prometo pra faltar. Essa aqui está no nosso repertório de cortejo, e aí já vou começar ela, e na sequência a gente vai fazer aqui uma cenopoesia. Roncou, roncou, roncou de raiva, cuíca, roncou de fome. Alguém mandou parar a cuíca, é coisa dos homens. A raiva dá pra parar, pra interromper, a fome não dá pra interromper. A raiva e a fome é coisa dos homens. A fome tem que ter raiva pra interromper. A raiva é a fome de interromper. A fome e a raiva é coisa dos homens. É coisa dos homens. É coisa dos homens. A raiva e a fome
mexendo a cuíca, vai ter que roncar. Roncou, roncou. Sempre que o nosso casaco se rasga, vocês vêm correndo dizer, assim não pode ser, isso vai acabar, custe o que custar. E cheio de fé vão aos senhores, enquanto nós, cheios de frio, aguardamos. E ao voltar, sempre triunfantes, o que mostram por nós? Nos mostram o que conquistam. Um pequeno remendo, ótimo, eis o remendo. Mas onde está o nosso casaco? Sempre que nós gritamos de fome, vocês vêm correndo dizer, isso não vai continuar, é preciso ajudá-los, custe o que custar. E cheios de ardor vão aos senhores, enquanto nós, com ardor no estômago, esperamos. E ao voltar, sempre triunfantes, exibem a grande conquista, um pedacinho de pão. Ai, que bom! Este é o pedaço de pão. Mas onde está o pão? Não precisamos só do remendo, precisamos do casaco inteiro. Não precisamos de pedaços de pão. Precisamos do pão verdadeiro. Não precisamos só do emprego. Toda a fábrica precisamos. E mais o carvão, e mais as minas. O povo no poder. É disso que precisamos. E você? O que tem a nos dar? 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 Canção do casaco e do remendo. Canção do remendo e do casaco, Bertolt Brecht. Trazendo aqui para a gente, então, esse poema, para a gente abrir aqui nosso trabalho de hoje, né? Saudar as pessoas que chegaram com essa canção e essa poesia do Bertolt Brecht, que diz muito para nós, né? Diz muito para nós, principalmente porque é da fábrica toda que precisamos, né? Ela invoca isso, né? Invoca esse espírito, né? E é isso aí, vamos lá. Maravilha, Rodrigo. Então vamos. É melhor, né? O pessoal da cultura é melhor, das expressões culturais, do que professor de universidade, né? Professor de universidade é chato pra caramba sempre quando começa. Mas eu vou aprender a começar com música. Não, é bom eu nem começar com música, senão todo mundo desliga antes de começar, meu Deus do céu. Então tá bem, nós estamos aqui, então boa noite para todas, todos e sigamos, né? É o nosso quarto encontro, né? De um percurso aqui. Hoje estamos aqui, né? Com o Antônio, a Carol, a Célia, a Fabiola, a Giana, a Heloísa, a Marion, a Michele, a Renata, a Rodrigo, a Sandra Mello, certo? E estamos aqui com presença assim, muito bacana, né? Está escrito ali na imagem de vocês, Renata Dias Silva, certo? Mas a Renata é a companheira dele, né? O nosso companheiro Rodrigo Nantes. Ele vai se apresentar, ele vai falar um pouco da história de vida dele e tal, mas o Rodrigo, então, é uma pessoa assim, muito parceira nossa da economia solidária, do movimento da economia solidária, e dentro um pouco dessa proposta que nós temos aqui, né? Ou seja, daquilo que eu chamei lá no primeiro encontro, né? Das aproximações, né? Entre cultura e economia solidária, cultura considerando as suas diversas expressões, né? E também a economia solidária tem as suas diversas expressões, né? Vamos dizer assim, organizativas e tal, né? Então, hoje nós estamos aqui com o Rodrigo, em especial por causa da experiência, né, que ele tem, né, no campo da economia solidária, um militante, né? O último encontro com o Alex, ele percebeu o quanto o Alex é militante, né, da cultura, né, e militante também da economia solidária, mostrou um pouco essa trajetória, e o Rodrigo também, né? Como nós tínhamos aqui, né, construído a nossa proposta em torno de
de um convite, né, para o hip hop e para o teatro, né? Então a gente entendeu aqui de fazer dois momentos, né? Um momento com, né, hip hop e um momento com teatro. E aí o Rodrigo está aqui, né, um pouco expressando esta manifestação cultural, né, que é o teatro, mas também outras coisas que ele vai falar aqui. E sempre um pouco esse desafio, a partir da experiência, né, Rodrigo, tua e tal, né? Como é que para você é essa aproximação, né, entre a economia solidária e as expressões culturais no qual você está envolvido, o que a economia solidária agrega, né, e o que, obviamente, as expressões culturais também agregam para a economia solidária, tá? Então, muito obrigado, Rodrigo, muito, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente, ter aceito o convite, né? E, e a palavra e o espaço aqui é contigo, né? Não é só a palavra, todas as tuas expressões aí. Fica à vontade. Nós temos até 8h30 aqui, 20h30, né? Que é o tempo que a gente tem reservado para nós aqui. Depois, se você, né, faz a gente sempre tem um espaço aqui de diálogo, interação e tal, e aí sempre nossas rodas de conversa, você mais do que a gente sabe como funciona. Abraço, obrigado. Abraço, meu amor. Obrigado. Eu que agradeço, né? Primeiro dizer assim da admiração, né, e do respeito que a gente tem para com o companheiro Valmor, né? Essa figura que já foi até meu professor uma vez, né? Mas eu que não consegui terminar o curso, né? E a gente se conhece de longa data, né? De longa data. E para mim é uma alegria, né? Uma honra muito grande estar aqui nesse espaço aqui, compartilhando fazendo esse relato, né? Das nossas experiências aqui, enquanto militante também, enquanto empreendimento cultural de economia solidária, né? Aqui chegou um dia que eu peguei um balaio e fui na feira roubar tomate e cenoura. Aí ia passando uma véia e pegou minha cenoura. Eu falei, ô minha véia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia eu não consigo dormir. Aí com o bucho mais cheio, eu comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar, que eu desorganizando posso me organizar. Esse é o Chico Science, Nação Zumbi. Então foi essa reflexão, ela vem já, né, na nossa cabeça. E a conexão com a cultura, ela é uma coisa que sempre teve junto comigo, né? Sempre teve na minha, né, sempre foi uma potência, né, na minha caminhada. E assim, a gente durante a caminhada, somente questão relacionada à cultura. Primeiro, quero me apresentar. Sou Rodrigo dos Santos Nantes, né? Tenho 39 anos, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Um dos poucos estados, se não o único ainda, onde o Bolsonaro ainda é líder nas pesquisas, tá? Estado do agro, né? Do latifúndio, né? Das commodities, é aqui. E criado aqui, nasci em Rondônia, nasci em Ariquemes, mas vim para cá com 6 anos e fui criado aqui nesse estado, né? Adoro esse estado, sou mato-grossense de coração. E voltando, então, nessa questão pessoal né, do que é potência nossa, falar que você de cultura, né, de ser um trabalhador da cultura, um ator, um músico, entra naquele campo da expertise, né? Você, para ser um ator, ou um músico, ou um pintor, ou alguma coisa relacionada à arte, principalmente aqui, ou você é um gênio, tem que ser um gênio, né, um cara excepcional, ou não se mete a besta. Vai tocar? Então você tem que tocar muito, tem que ser um expert, então não se mete a besta. Né? Então, a expressão cultural deixa de ser uma condição humana, né, e passa a ser um privilégio, né, um dom, né? Entra nesse campo do dom, né? Ah, não tenho dom, tal. Então, eu mesmo tendo dom, sempre tive medo. Falei, pô, então se eu não for um cara que vire um global, ou um Amir Sáter, ou uma coisa assim, então não vou me meter a besta com isso. Então, cresci também tendo essa referência, né, de que a cultura, ela é uma genialidade, um dom, e se você não for para ganhar dinheiro com isso aí, você não se mete a besta. E a cultura não é valorizada, né? O trabalhador da cultura, ele não é valorizado no contexto social, né? Taxado de vagabundo, de pejorativos todos, né? De boêmio e tudo que é
que é coisa negativa, está relacionada à cultura, enfim. Então, sempre para dizer que esse contexto, essa couraça, ela permeia, né, a nossa vida. E aí o Valmor fala também disso, que ele tem... A gente, né, Valmor? A gente fala, pô, tem um pouco dessa couraça aí de expressar a cultura e tal, e é por conta dos nossos processos mesmo culturais de criação, né, da nossa cultura capitalista mesmo, que ela põe você ali naquele campo de ser um advogado ou alguma coisa assim específica para o mercado de trabalho, educação e mercado de trabalho, né? Ideologia do currículo. Né? A partir desse campo teórico aí, né? Existe essa, né? A economia dita cultura, né? É mais ou menos isso. Né? A economia dita o que é a cultura. Enfim, então nessa caminhada a gente foi construindo aí os espaços de resistência, né? E de marginalização das nossas próprias expressões. E aí na escola, né? Comecei na escola, fazendo um teatrinho lá na escola, brincando no ensino médio. Depois, passando muito tempo já, depois da adolescência, eu fui fazer faculdade no interior do estado, aqui na cidade de Aquidauana, já em 2006. E lá em Aquidauana a gente montou um grupo de teatro, de mímica, chamava DCP, Discípulos do Capitão Planeta. E aí a gente fazia mímica lá, mímica, né? Palhaçaria e mímica. E os discípulos do Capitão Planeta tal, e aí eu fui para lá para fazer biologia, né? Na Universidade Federal, lá de Aquidauana, fazer biologia. E aí, cursando biologia, dando aula como professor leigo e trabalhando lá, fazendo as peripécias lá dentro desse espaço. Me formei. Quando eu me formei em 2009, já tinha feito apresentação já na universidade, já tinha me envolvido numa outra experiência de teatro com educação e saúde. A gente ia nos postos e fazia as campanhas, fazia peça em cima das campanhas da Secretaria Municipal de Saúde. E aí a gente montou um outro grupo chamado Ensinarte. Aí fazia campanha da tuberculose, né? Da hipertensão, né? Tinha várias, né? Dengue, né? Muito engraçado. Aí a gente fazia umas musiquinhas, né? E, enfim, foi uma experiência muito legal. E trabalhando, então, com teatro, educação e saúde. Né? Nessa época, eu nem conhecia economia solidária. Nem sabia o que era economia solidária. Eu exercitava a arte ali, como algo marginal ainda, mas nem sabia qual que era da economia solidária. Aí, quando eu terminei o curso de biologia em 2009, continuei morando lá, e aí, eu conheci, final de 2008, se eu não me engano, antes um pouco de me formar, apareceu um curso lá em Aquidauana. Na verdade, é Ani Anastácio. Estava rolando um curso organizado pelo Centro de Formação de Formadores de Economia Solidária, Cefes. Né? E aí eu fui fazer esse curso lá, me interessei. Primeiro, na verdade, estava rolando uma feira, uma feirinha diferente. Eu passei, vi aquela feirinha diferente lá, falei, pô, que legal, cara. Essa galera aqui e tal. Aí eu fui começando a me ligar, né? E eu tive uma experiência na juventude como artesão. Eu fui artesão de rua, fazendo brinquinho, macramê, festonê, aquelas coisas todas. E na rua existe uma solidariedade entre essa galera. Existe um compartilhamento de coisas, existe trocas, existe escambo, existe vários elementos que são princípios da economia solidária dentro dos artesãos de rua, sabe? Existem muitos campos de solidariedade ali na rua, né? Que a gente chama de pedra, né? Na pedra. Tem muita solidariedade, assim como também tem muita sacanagem, mas enfim. E eu já tinha esse sentimento, né? Ali, implantado ali dentro da minha caminhada. Quando eu revi isso, mas de uma forma totalmente organizada e já pensada, né, já bem mais estruturada, eu falei, caraca, o que é isso? Era tal da economia solidária, trabalhando associativismo, cooperativismo. Na hora que eu vi, eu colei, e aí eu comecei a estudar, e falei, não, é isso aqui mesmo. Eu já era, na faculdade, eu já tinha conhecido a permacultura, né, e a agroecologia. Eu me formei em biologia. E eu já tinha conhecido a permacultura e a agroecologia. A permacultura já fala de princípios de uma outra economia, não é economia solidária, né? Eles têm um outro nome na permacultura, mas tem tudo a ver. Fala de escambo, fala de mutirões, né? Fala de várias práticas associativas dentro do princípio econômico também, né? Que é uma outra economia transformadora. Eu acho que esse seria o termo, né? É uma economia transformadora dentro da permacultura.
E aí, quando eu vi a parada toda voltada para a economia, especificamente um pensamento, eu falei, cara, é isso. Aí eu abracei a economia solidária e peguei aquilo como referência, uma das referências para a minha caminhada, né? E aí, nesse processo, em 2009, eu fui contratado pela Fundac, de Aquidauana, Fundação de Cultura de Aquidauana, para trabalhar lá. A princípio, na verdade, foi assim, vamos lá, um passinho para trás, tá? Quando eu fiz esse curso de economia solidária, eu encontrei uns gestores públicos ali, dentro, fazendo o curso. E aí eu comecei a pirar com os caras, né? De ir para as aldeias ali. Em Aquidauana tem etnia terena, tem 2 aldeias da etnia terena. Comecei para a aldeia com a galera, para ir lá, fazer, né, encontrar a galera e ver que se rolava algum trabalho de educação ambiental e tal. E rolou um lance do que a gente foi numa aldeia que as mulheres elas faziam cerâmica, quer dizer, os terenos são ceramistas, mas naquela aldeia a galera não fazia cerâmica. E aí a gente começou a falar com as mais velhas, que são as mulheres que fazem, as senhoras de 70, 75 anos de idade, tinham lembrança remota de fazer cerâmica quando criança, ali naquele complexo de aldeias. Então, já pelo menos 70 anos a galera não fazia cerâmica ali. E tinha uma senhora de uma outra aldeia, de um outro município, a dona Eva, ceramista. Aí nós trouxemos a dona Eva foi para lá, fez cerâmica, e dali a gente tirou uma produção para levar para uma lojinha que ficava na estação ferroviária, foi a primeira lojinha comunitária, assim, a primeira centralzinha de comercialização lá na aldeia. Aí, fruto desse trabalho, a galera me contratou lá para a Fundac para trabalhar junto com eles e ajudar nesse processo da cultura. E eu querendo trabalhar cultura e economia solidária, tentando pensar algum jeito de trabalhar o associativismo, o cooperativismo, as redes de colaboração ali, papapá. Mas, cara, eu vou falar, foi frustrante, porque a galera queria que a gente organizasse as festas da cidade, né? Carnaval, festival pantaneiro, e não sei o quê. Eu falei, cara, e as demandas que eu queria, que me motivavam, ficavam sempre em segundo plano, né? Eu tinha que ficar cavucando lá dentro da Fundac para conseguir fazer coisas que realmente tivessem ali função social, né? Assim, né? Nesse sentido, né? E aí eu consegui, inclusive, nessa época, junto com o Marcos, um companheiro lá, escrever um projeto para a gente captar um recurso de um programa de comercialização solidária da Senais, e a gente fez uma feira lá, entendeu? Não sei se você lembra, Valmor, que tinha um programa das feiras solidárias, e a gente organizou lá uma feira, né, junto com a Rosane Bastos também, que estava no Instituto Marista, na época, e a gente conseguiu organizar uma feira lá, acessamos né, esse recurso aí, na época que existia, né, dentro da Senais, e foi bem legal essa feirinha lá, feira de economia solidária, dentro do Festival Pantaneiro, né, que é um festival maior. Mas foi uma experiência que a gente teve lá em Aquidauana. Bueno, aí eu fiquei tão envolvido com as economias solidárias que lá em Aquidauana depois eu saí da Fundac, frustrei lá um pouco, saí da Fundac e fiquei dando aula na rede pública. Sou professor de química, de biologia, dando aula lá para terra, vida e trabalho. Aí eu fui dar aula numa escola rural que tinha uma disciplina chamada Terra, Vida e Trabalho. Dentro dessa disciplina, na verdade, é um eixo temático das escolas rurais, certo? Terra, Vida e Trabalho. Fantástico! Porque lá, na ementa curricular da Terra, Vida e Trabalho, você tem agroecologia e economia solidária, certo? Dentro desse eixo temático. E aí eu comecei a trabalhar com eles lá dentro da escola. Moeda social, a gente fez o Gerardão, dentro por exemplo, tinha... todo ano tem lá a feira cultural e científica. Aí a gente ia trabalhando para, na chegança da feira, a gente fazer as culminâncias dos trabalhos. Aí trabalhamos moeda social, e aí também fizemos lá dentro com a galera no processo de interdisciplinaridade. A gente fez cortejos cenopoéticos também, trazendo processos de denúncia sobre a exploração da mulher, né? A intolerância à diversidade, né? Foi bem legal esse cortejo também, isso como professor lá. E aí, no decorrer da caminhada, apareceu né, depois de já ter terminado o curso do Cefes e tal, né, passado aí uns 2 anos embaixo da ponte, apareceu uma oportunidade do quê? De trabalhar numa segunda etapa do Cefes, que teve o Cefes 2, né, teve o Cefes 1 e o Cefes 2.
Aí no Cefes 2, eu tive a oportunidade de trabalhar, de ser assessor pedagógico, né, aqui do estado. Mas a galera pôs uma condição para mim, que eu tinha que vir aqui para Campo Grande, porque aqui tinha uma base melhor. Aqui em Campo Grande tem um prédio, que é a Central de Comercialização de Economia Solidária, é um espaço, um prédio grandão, tem uma estrutura. E aí a galera fez essa proposta. E aí eu topei, cara. Topei, conversei com a minha companheira na época lá e tal, e a gente veio para Campo Grande. Eu vim para Campo Grande, larguei escola, tudo lá, para vir para cá trabalhar como assessor pedagógico do Cefes 2, Centro de Formação em Economia Solidária. Né? E esse foi um projeto executado aqui no Centro-Oeste pela Escola de Formação Sindical da CUT, EcoCUT, Apolônio de Carvalho, que fica em Goiânia. Então, eu fui contratado pela EcoCUT, né? E atuei aqui no estado de Mato Grosso do Sul, ajudando a organizar os cursos de formação do Cefes aqui no estado e os regionais também. E aí, nessa chegança aqui, também comecei a me envolver com os coletivos do local, né, de Campo Grande. E aí, de cara, agora começa de novo a minha conexão com a cultura novamente. Cheguei já de cara, encontrei alguns amigos, né, de aqui da UANA, que moram aqui, praticando capoeira, né? E aí eu já caí nesse coletivo de capoeira. Era um coletivo de capoeira chamado Camuanga, tinha aulas na Universidade Federal. Comecei a praticar, né, a aula com ele, era o mestre José Leandro Leite, mestre pequeno. O mestre já desenvolvia o trabalho, né, desde 2010, né, na verdade, bem antes, né, bem antes, 2010 ali, nesse espaço ali da universidade, mas já atuava lá na periferia e tal. E aí, quando eu cheguei, eu já vi que era um coletivo informal, certo? A galera estava... o mestre tinha dificuldade financeira, porque ele não conseguia acessar recurso público, certo? A galera tinha um pensamento extremamente anarquista e punk, punk anarquista, e era contra se organizar, contra a formalização, a galera... Sabe? E aí o mestre já tinha tido uma experiência ruim com um edital que ele não conseguiu prestar conta direito, então ele já estava todo ressabiado, sabe? Não queria saber de um problema. Bueno, aí eu falei, cara, então vamos lá, vamos aqui, vai ser meu primeiro trampo, vai ser aqui. E aí eu já vou juntar. E aí a gente começou a fazer rodas, né? Rodas de conversa, comecei a falar de economia solidária, comecei a falar de associativismo, de cooperativismo com base na autogestão, falar de autogestão, né? O que é autogestão? Trocar essa ideia, né, dentro ali do coletivo, falar do mestre, da figura do mestre, do trabalhador da cultura, quem que é o trabalhador da cultura ali, quem que tem família, qual que é a dificuldade do trabalhador da cultura, né, e da nossa responsabilidade ali com o coletivo. Cara, foi um trabalho que ele durou, assim, foi um trabalho de 2 anos, junto com a galera, junto, nesse coletivo, de interação com o coletivo, falando com a economia solidária. A primeira coisa que a gente fez foi o seguinte, a galera, vem para dentro da central de economia solidária. Aí o coletivo foi para dentro da central. E aí a central é um prédio que fica na cidade de Campo Grande. Tem 2 banheiros, um espaço fantástico para formação, né? E para práticas também. Então, abrimos o espaço para o coletivo dar aulas gratuitas lá nesse espaço. E aí o mestre foi e abriu mais uma frente do Camuanga lá. 1 ano depois, nós tínhamos conseguido começar a construir o estatuto e a ideia da necessidade de se formalizar. Sabe, a galera se ligou, falou, não, realmente, acho que é legal a gente partir por isso, porque tá difícil aqui. Mas ainda tinha uma galera, falei, então vamos montar um estatuto junto. Aí a gente foi recortando e fazendo reuniões junto com a galera, tal, mestre. Aí eu me liguei que era o mestre que tinha que puxar, né? Eu falei, mestre, é o senhor. Aí quando o mestre começou a puxar, que é o líder, né, a coisa começou a fluir. E aí a gente fez, depois de 1 ano, um modelo de estatuto. E já dentro da central, fazendo rodas, fazendo práticas junto com a economia solidária, feiras de troca, dentro do coletivo. E aí rolou um lance muito legal. Porque depois desse tempo, rolou um projeto, acho que no final de 2015, no início de 2015, final de 2014, que foi o prêmio Sandra Magalhães, de Boas Práticas em Economia Solidária. Lembra, Valmor, desse prêmio?
esse prêmio, o que eu fiz, cara? Eu escrevi a prática do Camuanga, o que estava acontecendo, um relato. Esse relato que eu falei para vocês, do grupo que estava chegando, de todos os processos que a gente estava construindo. Fiz esse relato e pá, mandamos para lá. E aí, o que rolou? Nós ganhamos R$20 mil como grupo informal de economia solidária e tal. Aí, quando o mestre viu, velho, né, que ele recebeu esse prêmio, a gente conseguiu a grana para pagar o estatuto, para formalizar, e o mestre ainda foi para a Bahia. Aí mudou a chave do coletivo, né? Com o bucho mais cheio, comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar. Aí veio, né, a ideia, né? A chave virou. E aí a gente formalizou, e depois disso o coletivo deslanchou. A gente pegou um Fundo Municipal da Cultura, um FIMIC, né, mais de R$100 mil, para executar um projeto que o mestre fazia de graça, que era o Camuanguinha. Mas não estava acessando o que poderia acessar, né? Por conta desse processo de burocrático, pura burocracia. Mas também, depois disso, a gente começou a organizar o quê? Os grupos de trabalho dentro desse coletivo cultural. E aí os grupos de trabalho começou o grupo de trabalho da cultura, o grupo de trabalho da captação de recursos, o grupo de trabalho da secretaria, da administração, que é a galera que cuida que é a galera da secretaria, tesouraria, enfim, né? E esse é o primeiro relato assim que eu trago desse coletivo nosso, né? Que é o coletivo Camuanga de Capoeira Angola. E aí recebemos Prêmio Teixeirinha, FIMIC 2017, Aldir Blanc 2019, e agora a gente está executando um projeto do fundo do Funlis, que é da Semagro, uma secretaria aqui, que existe aqui até do meio ambiente, que é um projeto que está rolando Camuanguinha e aula de educação ambiental também, né? Aqui, ô Valmor, tem como a gente projetar aqui? Tem, né? Tem como eu projetar? Tem, né? Deixa eu ver aqui. Tem. Tem ali a flechinha compartilhar? Espera aí, deixa eu... Eu acho que vai rolar. Que aí eu vou compartilhar aqui com vocês umas imagens do Camuanga. Pode ser? Claro. Espera aí. Camuanga são quantos integrantes? Então, o Camuanga, ele tem aproximadamente, hoje ativo, entre uns 20 integrantes, mais ou menos. Né? Assim, que vão e que, né? Que vão e que vêm. Aqui, agora que vai. Vamos lá. Tá vendo aí? Beleza, sim, está compartilhando. Tá compartilhado, né? Sim. Ó, deixa eu pegar aqui mais para baixo aqui, que aí a gente vai subindo e vai mostrando aqui as ações a partir também dos... A partir dos nossos cartazes aqui, que aí tem meio que uma linha do tempo que a gente vai fazendo, né? Rapidinho. Aí, olha só que legal, ó. Até as reformas, né, Ó, aqui, ó, por exemplo, ó, nesse cartaz aqui, ó, né, mostra, ó, aulas de segunda e quarta, das 18h30 às 20 horas na Central de Economia Solidária, né? Essas são as aulas que rola lá, ó. Hoje tem Capoeira Angola na Economia. Isso aqui é do ano passado, né? Ó, o símbolo da Central aqui, ó, de comercialização de economia solidária, né? Cadê aqui? Quero mostrar aqui as coisas lá dentro da central, ó, as fotos lá dentro da central, que a gente faz os eventos e leva lá para dentro.
Na Aldir Blanc, o mestre conseguiu, durante toda a Aldir Blanc, trabalhar de forma remota, né? Aqui, ó, aqui nós vamos ter aqui, ó, as crianças, ó, né? Ó, esse é meu filho. Isso aqui já é antigo, né? Já é de 2019. Ó, aqui é lá na Central. Ó, aqui, ó. Isso aqui é lá na Central de Economia Solidária. Então, a gente tem pintado lá, ó. Escola de Capoeira Angola. Esse é o nosso espaço lá. Vamos ver aqui, tem uma mais... Enfim, esse é o coletivo que eu falo para vocês. Ó, aqui a gente está fazendo roda lá em frente. Roda em frente da Economia Solidária. Essa roda foi lá em frente, ó, da Central, a gente fazendo na rua. Teve roda quarta-feira na Economia Solidária, com a presença do mestre Pequeno. Olha lá, Central de Comercialização de Economia Solidária. Então, esse é um coletivo que é um empreendimento de economia solidária. Legítimo mesmo, porque ele nasceu, se formalizou a partir dessa conexão com a economia solidária, sabe? Então, eu tenho um carinho muito especial, sabe, Valmor, por esse processo aqui, desse coletivo aqui, que é o Camuanga de Angola, e desse mestre aqui, mestre Pequeno, tá? Então, legal. Aqui, né? Então, esse é o primeiro relato que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente compartilhar. Aqui, ó, o mestre jogo lá na Central, ó. Esse aqui é o mestre jogo de dentro, lá de Salvador, ó, mostrando uma oficina que... Ó, esse aqui é lá dentro da Central. Olha aí nosso espaço, tá vendo? Um espaço bem amplo. Esse foi um evento que a gente fez lá dentro da Central também. Então é isso aqui. Esse é o Camuanga de Angola. Beleza, né? Legal? Deu para ver algumas imagens, né? Deu bem. Só para compartilhar, então, esse processo. E agora, aí depois disso tudo, né? Eu voltando a flertar com o teatro, fazendo palhaçaria, fazendo as minhas coisas aqui, né? De voltar da potência, uma coisa que é uma couraça que eu sempre carregava, né? Eu comecei primeiro fazendo a capoeira, tocando um pouco de música, fui para uma banda, montei uma bandinha, e depois disso comecei a fazer as conexões com esses parceiros que são, né, esse grupo do qual hoje eu faço parte, né? Que é o Teatro Imaginário Maracangalha. O Teatro Imaginário Maracangalha eu conheci lá em Aquidauana, quando eles foram fazer uma apresentação, ainda quando eu morava lá. E eu já me apaixonei porque o nosso grupo, ele é um grupo de teatro de rua. Então ele foge daquela ideia da caixinha cênica, né? Ele procura sempre estar permeando os espaços e conduzindo o público, né, numa aventura ali, né, cênica pela rua. Então o nosso cenário é a rua, né? Cada local que a gente apresenta é um cenário diferente. Então, isso na época eu fiquei chocado, né? Perdido com isso. E quando eu voltei para cá, eu voltei a conectar com eles nos cortejos, porque aqui o Maracangalha realiza vários eventos aqui dentro da cidade, vários cortejos sendo poéticos, e tem alguns eventos que são eventos anuais, né? O Maracangalha, ele existe desde 2006. É um grupo que já está nativo desde 2006 e acabou de completar, né, 18 aninhos, agora, dia 25, né, desse mês. E estamos, né, na maioridade agora. Mas eu entrei no Maracangalha, já fui entrar no Maracangalha já mais recente, eu sou o ator mais novo. Eu entrei nas formações de 2017. Então, eu entrei no Maracangalha em 2017. Quando eu cheguei no Maracangalha, eu comecei a participar de um curso deles de formação de atores. E aí esse curso para mim já foi também muito impactante, né? Porque ele traz a metodologia do grupo nos processos de construção dos espetáculos, né? E aí é um processo de pesquisa muito interessante, usa o Agitprop, que é uma metodologia de construção de pesquisa, né? Baseada em recortes e colagens, né? E
entrevistas. Então, você usa vários recursos para fazer esse trabalho, que também, e aí escorado também muito dentro de um referencial do teatro do oprimido, né? Que é do Augusto Boal. E aí, a partir desse curso, eu já comecei a colar com a galera. Eu falei, bom, cara, eu não vou sair daqui, né? Só se me mandarem embora. Né? E aí, depois de pouco tempo, abriu a possibilidade de eu entrar mesmo no bojo do grupo. Eu recebi um convite pelo coletivo para construir as peças mesmo do Maracangalho, já na sequência. E aí eu caí de cabeça para dentro, e aí a gente começou... Né? E aí eu comecei a perceber dentro do Maracangalho as práticas econômico-solidárias dentro do Maracangalho. A primeira está, né? Acho que a primeira está na opção estética do grupo, né? Na escolha política do grupo. Primeiro que o grupo é um grupo de teatro de rua e que a opção de pesquisa do grupo é um teatro de denúncia, né? É um teatro que traz uma problematização social, que traz as lutas do povo como referência também para as nossas práticas, né? Então, tem alguns espetáculos que a gente tem, espetáculos ligados à causa indígena, né? Por exemplo, a gente tem um que se chama Tecorá. O Tecorá, ele conta a história do Marçal de Souza, né? Que é um indígena aqui do nosso estado, um Guarani Kaiowá, né? Conhecido nacionalmente, né? Por conta do seu processo de militância, né? Tem uma outra peça que a gente tem que se chama, na verdade não é uma peça, é uma intervenção que se chama Ferro em Brasa, que conta, que é um projeto de pesquisa feito, né, em cima das cartas de Bartolomé de las Casas e Pedro Pero Vaz de Caminha. Então, né, fala do processo de ocupação, de chegança, né, do português, né, em terras brasileiras, e é bem pesado, né? E as nossas ações estão muito relacionadas às questões sociais. A gente está, por exemplo, fazendo os nossos trabalhos hoje em dia, estão muito relacionados a sindicatos, movimentos sociais, né, o MST, os movimentos indígenas, né, a gente vai para aldeias, né, aqui da nossa região. A gente vai junto com a galera aqui da FETEMES, da CUT, né? A gente está sempre junto com essa galera militando, e também dentro da central de comercialização dos movimentos, dos eventos de economia solidária, né? Inclusive o Maracangalho, né, já realizou várias atividades junto com o movimento de economia solidária e dentro da própria central de economia solidária. Bueno, antes de chegar lá para as fotos, vou falar de aspectos internos dentro do grupo, porque eu acho que a ideia aqui é essa, né, da gente falar né, de como a gente organiza esses processos dentro dos nossos coletivos, né? Então, por exemplo, dentro do Maracangalho, como que a gente está organizado, né? Um processo autogestionário, assim, né? Onde nós temos os nossos nuances autogestionários? Primeiro, a gente tem um trabalho muito horizontalizado, né? Os processos hierárquicos, nós temos um diretor, que é o Fernando Cruz, ele é o diretor do grupo. E é o diretor e os atuadores. Porém, o diretor, ele estabelece uma relação horizontalizada com os atuadores. Desde o processo de construção, né, dos espetáculos, as pesquisas são livres, né? Então, existe essa liberdade, né, do atuador no processo de pesquisa, de construção e de construção coletiva, né? A metodologia dos processos de construção dos nossos espetáculos também levam em consideração processos de análise coletiva. Então, cada cena ela é avaliada pelo coletivo, a gente divide em grupos, né? Aí os grupos apresentam para o coletivo, para aquele outros 2 grupos, sempre 3 grupos. E aí a gente vai fazendo processos de construção. Gostei, não gostei disso, gostei daquilo, isso está legal. E aí a gente vai construindo, né, os nossos processos os nossos espetáculos, as nossas ações a partir dessa dinâmica, dessa metodologia, que é uma metodologia muito interessante, descentralizada, né? E que está também relacionada a as práticas, jogos, né? Do teatro do oprimido. E dentro do nosso processo de atuação na rua, a gente também tem uma opção estética que não é tão dramática, né? Então, nós, dentro do teatro de rua, a gente não dramatiza tanta coisa, né? Então, a gente meio que fala, né? Meio que o atuador, ele não é
um personagem, né? Ele é uma pessoa que perpassa ali, que narra, né? É meio que um narrador. Então, falando mais especificamente da opção estética do grupo, né? De como que a gente trabalha no nosso dia a dia. E nós temos grupos de trabalho também dentro do Maracangalha, né? Temos esses grupos de trabalho, eles vão girando. Então, por exemplo, a questão da produção, todos são produtores, mas dependendo da atividade, vai ser 2 ou 3 que vão se concentrar mais na produção. Outros, primeiro, Maracangalha são 7 pessoas, 2 mulheres, 5 homens, certo? 7 pessoas, 7 integrantes, Teatro Imaginário Maracangalha. A Ariela, a Fran, Rodrigo, Pepa, Paulinho, Moreno e o Fernando. Somos nós, o Maracangalha. E dentro dessas 7 cabeças, a gente organiza o nosso coletivo. Então, por exemplo, às vezes temos lá um edital, certo? Então, quem que vai cuidar desse edital? O Digão, o Rodrigo e o Pepa vai cuidar do edital. Tá? O Rodrigo e o Pepa cuidam desse edital. Paulinho, aí o edital é contemplado. O Paulinho vai trabalhar na produção, né? O Fernando é diretor, mas também produtor, né? O figurino e cenografia, né? A Ariela vai vir, a Fran, e aí a gente vai fazendo esses processos de autogestão dentro dos processos das peças mesmo. A gente vai decidindo e isso tem dado super certo. A gente tinha uma dinâmica de todo sábado estar se encontrando. Todo sábado estar se encontrando e fazendo os nossos processos formativos aos sábados. Então, os sábados eram os nossos dias de encontro e de trabalho formativo. Aí veio a pandemia, né? A pandemia deu uma travada nisso, depois a gente retomou. E aí, mais recentemente, aconteceu uma mudança de novo nessa dinâmica, porque o Moreno e a Fran são um casal, e eles foram para Goiânia fazer escola de circo. Estão lá já há meio ano, vão ficar mais meio ano lá, depois volta. Né? 1 ano de escola de circo lá em Goiânia. Mas ainda estão no Maracangalha, a gente ainda tem projetos que estão sendo executados e eles vêm para lá para executar os projetos. Por exemplo, esse ano, nós fomos para o Festival América do Sul, em Cuiabá, em Corumbá, né? Eles vieram para cá, a gente fez o trabalho, eles voltaram. Aí nós fomos para Belém do Pará também, fazer um trabalho lá no Amazônia, que é esse festival que teve lá, Amazônia em Cena, na rua, lá, organizado pelo coletivo Teatro Imaginário, mas não Maracangalha, é o Teatro Imaginário de Rondônia. E aí nós fomos lá para o Pará, para fazer lá né, para circular com o espetáculo Tecorrá. E agora vamos executar um outro projeto, que é um projeto municipal do FONTEATRO, Fundo Municipal do Teatro. Nós escrevemos um projeto, acessamos esse recurso, e já era para começar esse mês agora, setembro, né? Para começar mês que vem. E aí, gente, então é isso. Aí, além disso, né? Além disso, quais outras práticas que a gente faz aqui, que a gente, né, considera também práticas de economia solidária, que são práticas de economia solidária, obviamente, né? Todo ano, Maracangalha realiza um evento que se chama Sarobá. O Sarobá foi a primeira favela que teve aqui no Mato Grosso do Sul, na cidade de Corumbá, e foi relatada por um poeta modernista aqui do nosso estado, chamado Lobivar Matos, e a gente faz uma pesquisa em cima da poética do Lobivar Matos. Né? A gente, inclusive, tem um espetáculo que se chama Areotorari, né? Que é um dos livros do Lobivar Matos, e um outro... E o evento Sarobá é um livro também, tem um livro do Lobivar Matos que se chama Sarobá, onde ele fala, Sarobá, bairro de negros, denuncia aquele espaço, né, onde a população negra, a população preta era jogada lá e que se formou esse espaço de exclusão, que foi a primeira favela do Mato Grosso do Sul, certo? Registrada, né? E denunciada por esse poeta. E aí a gente faz um evento que é o Sarobá, e o Sarobá é um evento de multilinguagem. E dentro do Sarobá a gente faz uma feira de trocas, né? Então todo Sarobá tem uma feirinha de troca. Em paralelo a isso, a gente também tem uma prática de fazer os multirões, né, agroecológicos aqui. O Maraca também tem horta, então a gente também recebe multirões agroecológicos, assim como a gente vai nos espaços também colaborar. Então, essas são algumas práticas aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês.
um Insta aqui do Maraca. Teatro Imaginário Maracangalha. Bueno, aqui. Então, ó, aqui já dá para a gente ver, né? Ó, as ações. Eu quero pegar um sarobá aqui, mais para trás. Um evento sarobá. Esse é um outro festival que a gente realiza que se chama Festival do Chapéu. Olha esse aqui, por exemplo. Ó. Olha aqui, ó. Aqui tem olha aqui, ó, Sarobá de Opinião, né? Olha só, esse aqui foi em 2018. Olha lá, ó, Economia Solidária, Feira de Trocas, ó, tá vendo? Só para mostrar aqui o cardzinho, né? Ações que a gente está realizando junto lá. E assim como o Maracangalha já realizou várias ações, né, dentro da própria central também de Economia Solidária. Agora, mais recentemente, a gente está puxando essa discussão para dentro do Fórum Municipal de Cultura, dizendo o seguinte, bom, tá certo, cultura. Olha aqui, ó, a foto da feirinha de trocas, ó. Vamos ver aqui se tem alguma. Cadê? Bom, enfim. Mas para a gente mostrar, né, essa prática, essa experiência que rola, né, dentro do nosso coletivo aqui, e que são as nossas práticas relacionadas à cultura e à economia solidária. Bueno, aí tem bastante coisa aqui, né, do nosso grupo. A gente tem também, ó, aqui, esse Festival do Chapéu, a cortejo de abertura, temporada do Chapéu. É outra atividade, ó, 8ª temporada do Chapéu. Foi a última que fizemos, né, mas já foram feitas 8 edições. As primeiras edições da temporada do Chapéu foi organizada pela Rede Brasileira de Teatro de Rua, e foi totalmente na raça, na raça, na raça. A galera vinha, a gente fazia hospedagem solidária, arrecadava comida aqui, aí vinha a galera de fora, né? E a gente fez na raça, as primeiras edições, né? Aí as outras a gente conseguiu captar recurso. Essa última a gente conseguiu recurso municipal, né? Aqui, ó, tem aqui mostra que a gente numa comunidade indígena, né? Ó, apresentando um dos nossos espetáculos. Esse aqui é o Ferro em Brasa, aquele que eu falei para vocês. Essa é uma comunidade indígena urbana, né? Aqui. Essa é uma intervenção que a gente realiza. Vocês estão vendo aí, gente? Tá, né? Estamos vendo, sim. Beleza. Vou mostrar um pouquinho só, tá? Dessa intervenção aí. Essa é uma comunidade indígena terena, aqui da cidade. Desce Ribeiro, Estrela da Manhã. Aqui, foi uma outra ida que a gente foi aqui, ó, também, na aldeia Panambizinho, dos Guarani Kaiowá. A gente fez também lá os 2 espetáculos, né? O Tecorá e o Ferro em Brasa. Então, aqui só para, né, compartilhar um pouco da história do grupo, né? As nossas crianças estão sempre presentes, ó. Esse aqui é meu filho, né? As crianças estão sempre com a gente também. E é isso, gente. Vou abrir, então, aqui já para a gente trocar uma ideia, tá? Aí as nossas oficinas de formação, né? Aqui os vídeos que a gente faz curtos de denúncia, né? Sempre que o nosso casaco se rasga, vocês vêm correndo dizer: assim não pode ser, isso vai acabar, custe o que custar. Cheios de fé, vão aos senhores, enquanto nós, cheios de frio, aguardamos. E ao voltar, sempre triunfantes, nos mostram que por nós conquistam. Um pequeno remendo. Ótimo, eis o remendo. Mas onde está o nosso casaco? Sempre que nós gritamos de fome, vocês vêm correndo dizer: isso não pode continuar. É preciso ajudá-los, custe o que custar. E cheios de ardor vão aos senhores, enquanto nós, com ardor no estômago, esperamos. E ao voltar, sempre triunfantes, nos mostra
e o povo no poder. É disso que precisamos. O povo no poder, é disso que precisamos. E você? O que tem a nos dar? E você? As crianças, esse vídeo é um saco, as crianças entram no meio. Mas, enfim, gente, é isso, sabe? Esse é um relato que eu queria trazer aqui para vocês, um pouco da nossa caminhada, tá? Falando um pouco dessa experiência com o teatro, né? E a economia solidária dentro do Maracangá. Então, a gente vem desde de 2017, então, fazendo esse trabalho mais especificamente, discutindo a temática dentro do grupo, mas também o grupo já tinha, né, e tem práticas que já vêm anterior à minha chegança lá no coletivo. Então, é isso, tá? Abri aí, vamos lá, a gente conversar agora. Obrigado, Nantes. Pode pegar teus instrumentos aí para acordar a gente aqui. Estão dormindo, né? Nada. É isso. Estão dormindo, né? Vamos acordar. Você descompartilha a tua tela só. Daí a gente volta para a sala. Camugerê, como vai, como tá? Camugerê, como vai me ser? Camugerê, tu vai bem de saúde. Camugerê, para mim é um prazer. Camugerê, como vai, como tá? Como vai me ser? Como vai a família? Camugerê, mais tarde eu vou lá ver. Camugerê, como tá, como passou? Camugerê, tá fazendo frio aí. Camugerê, chegou a frente fria. Camugerê, tirei casaco da cadeia. Camugerê, como vai, como tá? Camugerê, vai me ser. Camugerê, já falei. Camugerê, agora eu vou ouvir você. Camugerê. Salve, 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 salve. Salve, salve. Rodrigo, descompartilha a tua tela, daí a gente volta todo mundo para a sala. Acho que eu já fiz isso, não? Não, tem de clicar ali no xizinho. Ah, tá. Isso. Perdão. Beleza, maravilha. Perdão, achei que já tinha. Então tá bem. Então vamos, eu acho que um pouco depoimento, né? O depoimento aqui é bem interessante, assim, para mim, né? Da economia solidária, a diferença, vamos dizer assim, não só estamos falando de diferença de linguagens artísticas, linguagens, né, culturais, expressões e tal, mas, né, o Alex, semana passada, Rodrigo, falou muito da ideia de um mercado, entendeu? Ou seja, para fora, como é que a gente organiza o mercado, como é que a gente organiza isso daí, né? E aí ele construiu muito a partir de uma análise, né, da ideia de construção de um mercado, de espaço, não sei o que, e assim por diante. E você trouxe hoje muito uma análise grupal, vamos chamar assim, né, de gestão interna, né? O princípio da autogestão, das práticas colaborativas, horizontalidade e assim por diante, né? E falou menos da ideia do... Né? Você, eu acho que falou aqui na ideia de mercado, mas né? Depois, talvez, uma das perguntas... Acho que vale, desculpa, Romulo, bom você ter falado isso, porque eu também não esqueci desse outro aspecto, que, por exemplo, apesar de ter um diretor, de ter tal, o cachê, o nosso cachê, ele é dividido de forma igual. Mas falando do cachê, não na questão de vender o trabalho. Sim, também sim. Com relação à questão da relação com o mercado, a gente também tem essa, sabe? Não é para qualquer lugar que a gente apresenta. Até porque existe, ao contrário, aqui existe uma perseguição do nosso grupo. Porque a gente põe o dedo na ferida, então muitas vezes o Estado não contrata a gente para fazer coisa para o Estado.
dependendo da situação, a galera não contrata a gente. Então, o Maracangalha tem ainda um histórico de perseguição aqui dentro do Estado por conta da postura, né, do coletivo. Ok, imaginei isso pela, né, não só pela linguagem artística, mas pela linguagem político-moral, ético-moral, vamos dizer assim, ético-político, vamos dizer assim. Mas você trouxe muito esse aspecto, você deu ênfase numa articulação, né, também, né, dos espaços, né, ou seja, o espaço da economia solidária, a gente ocupa o espaço, né, vamos dizer assim, e você falou de certas práticas, né, tipo feira de trocas, né? Então, né, que é uma prática, né? O que é uma feira de troca, né? Como é que isso lida com a questão? Bom, eu acho nesse sentido, para mim, né? Para mim, que depois a gente vai ter, né? A Carol aqui é né, que a gente construiu junto as coisas, que a gente vai ter depois de ir sistematizando isso e vamos ver aqui em Santa Catarina onde que nós vamos com isso aqui, né? Então, um pouco esse é o sentido também aqui. Mas valeu, Rodrigo, você é sempre muito, muito bacana, né? Eu tive a oportunidade de ouvir coisas que a gente interage, né, em outros espaços, faz outras conversas, mas agora fizemos essas conversas, né, aprendi bastante aqui também da tua experiência aqui. Está aberto aqui, né, e vamos ali, vamos dialogar, nós temos meia hora aqui de diálogo a ser feito e tal, né? Então, está aberto aqui para vocês se inscreverem, perguntarem, interagirem e assim por diante. Já começo com a Carol aqui, que eu acho que ela vai falar sobre os editais, né? Brincadeira, tô pegando. Não, vou falar sobre os editais, essa é boa. Ai, ai. Rodrigo, obrigada, viu, por ter vindo aqui conversar com a gente, compartilhar a tua experiência e tudo mais. Então, a minha experiência com a economia solidária vem muito do programa Cultura Viva. Foi lá que eu comecei a conhecer a proposta da economia solidária. Aí de lá fui estudar um pouco e tal, né? E aí venho pesquisando. E aí esse tema do teatro foi um dos temas que eu pesquisei, que foi um teatro daqui de Floripa, que é um centro cultural, Casa Vermelha, que chama, e o grupo é o Grupo em Trâmite. Muito bacana. E aí, isso que eu estou vendo assim, um pouquinho no grupo de vocês, né? Lá eu identifiquei como uma experiência ainda de economia solidária, não um empreendimento de fato, né? Ele não está organizado de fato como são as práticas da economia solidária. Então, lá a gente usa essas categorias, né, da autogestão, da articulação e mobilização, e o principal, porque a gente quer falar disso, quando a gente fala de economia solidária, a gente vai falar de economia, que você falou bem lá no início da tua apresentação, né? Porque coisas que te chamaram a atenção, economia, lá vinda da permacultura, e a gente começa a fazer essas associações, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com cultura viva, estava muito em alta a coisa da economia criativa, assim, né? Ainda lá no Ministério, né? Na Secretaria de Economia Criativa, a Dilma tinha criado essa secretaria e estava super em alta. E aí eu lembro quando reunião com os pontos de cultura, quando eu falei em economia criativa, o pessoal me olhou torto, né? Lá ninguém quer saber, ali é outra a proposta é outra. E aí ali me chamou a atenção, assim, a economia solidária, a economia criativa não dá conta de tudo. Mas qual é a economia, então? Do que a gente está falando e tal? E aí vem a proposta da economia solidária. Algumas experiências, né? Até a proposta do Cultura Viva, quando vinha eu trazer algumas ideias do que fazer, eles também já me olhavam torto, né? Porque assim, eu sou gestora, né? Sou servidora pública na Fundação Catarinense de Cultura no estado aqui, governo do estado de Santa Catarina. E é isso, né? Quando vem a estrutura por trás, o pessoal olha torto, né? Mas o que está vindo aí? Porque é sempre alguma coisa daqui de cima, de dentro, para cá, para fora, né? E a proposta do Cultura Viva, que é com base na economia solidária, a proposta do Cultura Viva tem muito a proposta da economia solidária, é outra coisa. É assim, eles trazem para a gente, né? Tem que aceitar essa construção aí da horizontalidade, do empoderamento, é outra proposta.
Então, esse programa, para mim, é isso, né? Essa parte aí da organização mesmo, né? Eles se organizam, de fato, e eu lembro que aí mais pouco depois foi isso. Não, a gente quer trazer para cá o Ministério do Trabalho e a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Aí veio o Valmor fazer a formação porque eles solicitaram. Não foi porque... E ainda teve isso, um período de... nós vamos escolher tal pessoa para fazer formação. Não, 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 não. A gente aqui que escolhe o que vai ser. E foi legal que o governo do estado, naquele momento, estava aceitando muito bem isso, né? Porque não é qualquer momento que isso acontece. Claro, essa conversa aí, o governo do estado tem que estar bem aberto a essa proposta, senão... Bom, enfim. E aí depois, mais para frente, quando fui fazer lá essa pesquisa no teatro, na Casa Centro Cultural Casa Vermelha, que tem o grupo em trâmite, conheci um pouco mais dessa forma de organização do teatro, né? E aí estudei um pouco, vi que os grupos de teatro de Santa Catarina, eles se organizam mais ou menos na proposta já da economia solidária, por causa disso que você estava falando, né? Não existe papel fixo, rigidez, né? As pessoas vão trocando e vão exercendo uma função aqui, outra ali, apesar da sua especificidade, apesar da parte técnica, da sua formação, eles, em vários momentos, trocam de atividade. E a proposta do grupo em trâmite, eles têm, é muito forte o momento que eles contam que eles conseguiram abrir esse centro cultural. Como você falou, né? Relatou a experiência da capoeira, por exemplo. Eles se organizam e conseguem um centro, foi dentro do centro de formação da economia solidária, mas é uma parceria. Essas parcerias, né? É fundamental ter. Mas no grupo de teatro, falei para caramba, né? Mas quais são várias dúvidas. Eu queria saber de você, sim, Rodrigo. Bom, hoje tá indo. Queria saber de você, Rodrigo, como é que é para fora? Como é que é, se vocês, enquanto empreendimento, né, de economia solidária, se vocês conseguem fazer essas parcerias e conseguem influenciar outros grupos na rede do teatro, porque eu sinto... É isso, assim, como que a gente chega, né, economia solidária na rede, no setorial de teatro, como vocês fazem isso? E essa parte de geração de renda mesmo, né, porque os empreendimentos da economia solidária é muito forte essa coisa do produto, da comercialização, e eles, né, essa organização é para conseguir esses espaços de comercializar produto mesmo, como é que vai gerar renda para a gente? E aí, na parte do teatro, como não tem um produto, sabe, que dá para colocar ali num centro, numa loja e tal, para vender, são outras formas. Então, essas coisas que são minhas dúvidas, são várias, né? Muitas. Ótimo, ótimo, Carol. Que é isso? Como que a gente come, né? Como que a gente vive, né? Da onde que sai o papá das crianças, né? Temos filhos, temos família, é isso. Então, mas aí, por exemplo, a gente aqui, lógico, primeiro, que a gente tem que acessar o que é nosso por direito. Então, a partir disso, o que é direito? É direito à cultura, certo? Existem políticas municipais para a cultura, existem políticas estaduais para a cultura, existe um campo aí de recurso que precisa ser disponibilizado para os trabalhadores da cultura. Então, nesse campo, por exemplo, a gente também milita dentro dos conselhos, dentro dos fóruns, dentro das setoriais de cultura. Então, um engajamento político dentro dos espaços de governança. Esse é um ponto que eu quero trazer só porque que é onde a gente luta pelo direito, né? Pelo direito à política pública, seja ela municipal, estadual, federal. E aí também dentro desse processo a gente também se organiza em rede. Existe uma rede brasileira de teatro de rua. Essa rede é uma rede poderosa e que a galera está nessa rede, está nessa mesma frequência da gente, sabe? Da economia solidária, da parceria, por exemplo, como eu disse para vocês, o festival do Temporadas do Chapéu. É temporada do chapéu porque na rua a gente passa chapéu, né? O ator de rua, ele passa o chapéu. É o lance. Então, esse festival nasceu com essa ideia, da galera vir para cá, a gente garantir o mínimo e fazer o chapéu. E fazer o chapéu. Depois que a gente conseguiu estruturar esse evento,
né, conseguindo acessar recursos públicos para poder realmente, né, viabilizar a vinda das pessoas, pagar passagem, pagar o cachê, né, e tudo mais. Enfim. Então, duas ações que a gente faz aqui para poder viver, né? Então, por exemplo, a Rede Brasileira de Teatro de Rua elaborou uma carta, um documento, né, que foi enviado também no lance a gente tem aí, acabou de vencer um processo aí, né, da segunda Aldir Blanc, da Paulo Gustavo, que a galera estava querendo, né, um processo, né, estavam querendo travar essa política pública, a gente conseguiu aí com muita luta, a rede também elaborou documento, né, assim como o Fórum Brasileiro também faz suas cartas e seus, né, e os seus documentos, a Rede Brasileira de Teatro de Rua também faz dentro desse campo da militância, então nós estamos firmes aí dentro desse processo. E nós, como às vezes aqui para a gente também ficou, meio escasso, a gente também busca, a partir dessa parceria da rede, acessar os festivais que tem para tudo quanto é canto do país. Então, o Maracangalha, ele circula bastante, sabe, com as pessoas. Deixou de circular durante a pandemia, mas a gente circula. E o que a gente pode acessar de recurso aqui, a gente acessa, né, no nosso estado. Então, lógico, outra coisa são os cortejos. A gente faz muito cortejo específico, sabe, para sindicato, para escola. A gente tem um trabalho aqui também com a galera da Controladoria Geral do Estado. Então, a gente faz um trabalho junto com a galera da Controladoria Geral do Estado para fazer um trabalho de educação. É um trabalho específico. Então, tem alguns trabalhos específicos que a gente faz, né? Até com o poder público, acesso de recursos, e a gente abre para os festivais. Isso algumas coisas. Aí tem o que acontece? Existem trabalhos paralelos. Então, fora do Maracangalha, os atores também desenvolvem trabalhos paralelos, mas aí já não é dentro do coletivo, né, do Maracangalha. E o Maracangalha tem um outro ponto interessante também. Eu, esse ano, assim, só para fazer um desabafo para vocês, eu sou professor, então o teatro ele nunca punha comida 100% na minha mesa. Eu sempre estava dando aula, sempre, certo? Isso é uma realidade do trabalhador da cultura, certo? Então, respondendo já a sua pergunta, né, também. Já dizendo que é muito difícil um trabalhador da cultura viver 100% de cultura. Até hoje, né? Isso é histórico. A maioria não consegue. A maioria tem uma coisa para complementar, sempre, sabe? Ou então cria também trabalhos para vender, né? Por exemplo, faço um trabalho de palhaço e mágica, por exemplo. Eu faço mágica e vendo para aniversário, certo? Isso é comercializar, certo? Só que essa discussão a gente também faz, começou a fazer aqui agora. E eu que estou puxando essa discussão, que é o quê? A gente está fazendo cultura. Que cultura que a gente está fazendo? Cultura para quê? Qual que é a cultura? Cultura para o consumo? É uma cultura, é uma indústria da cultura? Aonde que a gente vai entrar, a gente, aí, nesse campo, sabe? Então, você entra num dilema ético também, mas você tem que comer, né? Você tem que comer, tá? Tem que comer. Então, assim, eu te falo isso bem tranquilo, porque eu vivo isso 24/48. E eu vou te dizer, de vez em quando a gente vende o trabalho, certo? De vez em quando rola, mesmo, vender ali para pegar lá quinhentão e resolver uma situação aqui, né? Isso acontece. Agora, isso não é o foco da galera, sabe? Nosso foco enquanto grupo. O foco é fazer esses trabalhos e conseguir subsidiar as nossas caminhadas. E esse ano é o primeiro ano que eu não peguei aula nenhuma e eu tô vivendo só do que está pingando, sabe? E assim, está sendo desafiador, difícil, mas é aquilo, né? Tá rolando, estamos indo, sabe? Estamos indo, estamos caminhando. Né, estamos caminhando, e é isso aí. Então é isso, por exemplo, lá eu estou recebendo uma graninha da capoeira, né, de um edital que a gente escreveu lá. Aí o teatro agora vai ter um outro edital que vai entrar, vai pingar mais uma graninha. Tem uns freelances que a gente faz lá, por exemplo, fizemos um freelance com o sindicato dos professores aqui do estado e o sindicato dos professores do município. Sempre estão chamando a gente, esse ano chamaram a gente várias vezes, porque acabou a pandemia, então a gente retoma aquele processo que a gente construiu ao longo desses 18 anos, né? Que foi um processo também de reconhecimento também do grupo enquanto essa pegada. E a gente é um dos poucos grupos, na verdade, um dos únicos que tem essa pegada aqui, né? Aqui na cidade, de fazer mesmo uma ação mais política mesmo, né? E assumir isso mesmo, né? Então, querendo ou não, aparece, né? Uma coisinha ou outra aí para a gente, mas é um desafio, tá? E as estratégias que a gente usa é essa: é estabelecer relação de redes,
partir dos grupos que nos fortalecem, e lutar para acessar todos os recursos que nos é de direito, inclusive trabalhar dentro dos processos de cobrança, que é os espaços de governança, os fóruns setoriais e conselhos, onde a gente se insere. É isso, Carol, não sei se... Mas como eu te disse, sabe, a gente está consciente, sabe, por exemplo, quando eu vou vender lá meu trabalho, estou consciente que eu vou fazer um job, eu estou mal de grana, sabe, aí eu vou lá, faço uma mágica, põe o nariz, faço uma palhaçaria, é um trabalho individual, não é uma maracangalha, é o ator Rodrigo que vai vender lá o corpo dele lá para pegar uma grana, mas, né, consciente ali do processo, sabe, então é isso. Assim como meu brother, o Pepa, também é palhaço, né? O Fernando faz trabalhos também individual. Então, sabe, todo mundo tem seu trabalho pessoal também, ali, de desenvolver, mas o Maracangalha, esse é o coletivo onde a gente realmente pratica ali mais as questões mais ideológicas mesmo da nossa caminhada, né? E é isso. Valeu, Rodrigo. Rodrigo, estou passando para Marion. Mas eu estava tentando aqui, você falou na Rede Brasileira de Teatro de Rua, depois você dá uma localizada, eu fui procurar aqui na internet agora, rapidinho, não consegui identificar pontos aqui de Santa Catarina na rede, tá? Se você identificar, depois você dá passa para a gente, se tiver alguém aqui de Santa Catarina dentro dessa rede, tá? Marião. Teu microfone está fechado e, Carol, tua mãozinha está levantada ainda. Cadê teu microfone, Marião? Tente desabilitar ele. Se eu consigo desabilitar, deixa eu ver se consigo. Tá, Marião, aqui. Aqui em cima. Deixa eu ver se consigo. O que aconteceu com o teu microfone? Agora sim. Agora você habilitou o microfone. Não? Só estamos vendo o teu sorriso, não estamos conseguindo ouvir tua voz. Consegue escrever no chat? Bom, alguém vai ter de traduzir o gesto dela. Escreve no chat para a gente. Quem mais? Não está conseguindo. Deixa eu ver aqui, o pessoal. Vamos aguardar que a Marião deve colocar alguma coisa no chat. Mais alguém? Bom, Rodrigo, tenho alguns conceitos, né? Eu acho que que na verdade é isso, não é um conceito, são práticas, né? Porque o Alex também falou muito desse negócio do trabalho em rede, trabalho em rede, trabalho em rede e tal, né? Um conceito muito forte. Mas de alguma maneira aqui apareceu algo que talvez a gente pudesse explorar quando você falou lá do Feira de Trocas. Eu queria que você pudesse falar um pouco para eles sobre essa experiência do que é uma feira de trocas, né? Porque aí... Legal, amor. Aqui, então, a gente, na verdade, assim, duas coisas que a gente faz aqui que são muito fortes. Primeiro, é um mutirão, os mutirões que a gente faz. Primeiro, esses mutirões, eles têm dois aspectos. Ele é um mutirão que começou com uma ideia da gente falar, o que você precisa lá na tua casa? Lá? A ideia inicial era fazer horta, certo? Era um mutirão para fazer horta nas casas das pessoas,
né? E que é o que a gente fazendo uma reflexão sobre segurança alimentar e nutricional, né? Sobre alimento envenenado, a gente pensando nos quintais agroecológicos, aquela experiência com a permacultura e tudo mais. Não, vamos fazer mutirão para fazer a horta na casa da galera. Só que tinha gente que estava precisando organizar a casa. Estava precisando, sabe, não era horta, não dava para fazer a horta. Então tinha demandas diferentes. Tinha um que precisava limpar um canto lá. E aí a gente começou a fazer esses mutirões de acordo com o que a pessoa... vamos lá para a casa do alemão organizar a casa dele. Aí a gente ia, limpava, pegava, organizava as coisas e vinha e tal. E o alemão pega, saía de lá, estava tudo bonitinho, organizadinho e tal. O cara já mudava o astral. Aí então, ia para uma outra casa, era a horta. Então lá é a horta. Aí mexia na horta. E aí a gente começou a fazer esses mutirões. Então essa é uma prática que rola, que é muito forte, tá? Só para ressaltar. E que é prática extremamente solidária. E aí, a partir disso, a gente começou a falar, não, galera, vamos organizar, então, uma feira de trocas. As feiras de trocas. Começamos na Central, fizemos a primeira feira lá, na Central de Economia Solidária. Nas feiras de troca, no início era assim, traz o desapega, traz o que você quer trocar e vem para o desapego, feirinha de trocas e desapego. Depois a gente começou a deixar ela mais elaborada, a gente começou a criar um ecobanco com a moedinha social. Então, dentro da feira, a gente tinha uma moeda social que circulava ali na feira. Como que era o lance do ecobanco? É uma brincadeira, né? Uma brincadeira de usar uma moeda social. Então, a gente fazia um ecobanco, criava, a gente tinha já as moedinhas lá, que era solidário, as moedinhas que era lá da Central, um solidário, dois solidários, a gente já tinha as moedinhas lá, que a gente confeccionou lá na Central mesmo, para fazer as nossas práticas, e aí usava essa moeda no ecobanco, tinha 4 cédulazinhas, né? 2, 5, 10 e 20. 2, 5, 10 e 20. E aí a pessoa chegava no ecobanco com o seu produto. Chegava lá com, sei lá, por exemplo, ou serviço. Então, era feira de trocas de produtos e de serviço. Tinha gente que trocava massagem, a gente trocava ler um xing para você, vou ler vou fazer um tarô, tinha altas paradas. Aí a galera via lá e era uma brisa. Trocava serviço e trocava produto. Tinha uns que levavam roupas, tinha uns que levavam comidinha, né? E aí no ecobanco, a pessoa chegava e falava assim, trouxe aqui trouxe essa Baiomi aqui e essa xicrinha aqui. Legal. Quanto que vale essa Baiomi para você? Para mim ela vale 2 solidários. E esse negocinho? 1 solidário. Aí o cara do banco olhava e falava, não, vale. Pagava. E fazia o quê? Qual que era o lastro do banco? Os produtos ou serviço. Sacou? Aí no final, a galera fazia as trocas, pegava e ficava com uma grana. E aí o que ela fazia? Ela vinha para o banco e trocava pelo lastro. No final ia trocar mesmo, né? Pelo que tinha lá. Aí tá lá a coisinha dela e tem a coisa dos outros. Fala, eu quero aquele negócio lá. Quanto que é? Tanto. Toma. E aí o banco vendia o lastro e acabava que o banco terminava falido, né? Entre aspas. Ou, na verdade, falido não, cumpriu a sua missão, né? Que é mediar as trocas. Né? Então, essa é a brincadeira que a gente faz da feira de trocas, né? Ela chegou nesse nível, assim, da gente conseguir ter um ecobanco também. E é isso, aí trabalha tudo isso, né? É isso aí. Beleza. Michele, que estamos chegando em cima da hora, daí... Michele levantou a mãozinha agora. A Michele sempre pergunta, Michele é a nossa participativa. A Mariana hoje está decepcionada que ela não conseguiu habilitar o microfone, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Rodrigo. Eu estou aprendendo, né, muito aqui nessas semanas, nesses dias de aula. Eu entrei para aprender mesmo, para escutar a galera aí, para ver o que eu posso mudar na minha cabeça e poder colaborar com a sociedade, né? Mas eu queria ver do Rodrigo, se em algum momento na sua trajetória, parabéns pela sua trajetória, se você conseguiu, se foi parte da sua lista de colocar a educação ambiental na temática dentro da comunidade cultural, né? E caso você não tenha conseguido, ou se você conseguiu, se puder compartilhar um pouco com a gente, se você acha importante estar inserindo na questão econômica e cultural as temáticas da biologia, principalmente da educação ambiental como um todo. Rodrigo, aproveita e dá uma lida ali no chat, a Mariana botou ali, tá? Daí você já comenta também da Mariana em função
em função, né, do tempo que a gente tem, tá? Só por causa disso. Teu microfone não está habilitado, Rodrigo. Aí, pronto. Então, maravilha. Beleza. Vamos lá. Eu Tá vou ser bem rápido. Ó, eu já vou responder as duas de uma vez, então. Com relação à questão da educação ambiental. Bom, como eu te falei, como eu falei para vocês na questão dos mutirões agroecológicos que a gente fazia, né, na casa, de falar da horta, de falar da segurança alimentar. Então, essa é uma temática que sempre permeou a nossa caminhada, né, principalmente por conta dessa questão de ser, né, de estar vivendo isso, né. Então, essa é uma temática que está diretamente relacionada. Inclusive, o Maracangalha Associação de Desenvolvimento Cultural, Socioambiental, Cultural e Artístico. Socioambiental, Cultural e Artístico. Então, nós temos essa pegada também, né, ambiental dentro do Maracangalha. E agora aqui, ó, é isso aqui que eu queria mostrar. Está compartilhada aí a tela, né? Está compartilhado. Vocês estão vendo aqui, ó, essa fotinha? Ó, nosso projeto Camuanguinha oferece aulas de capoeira Angola gratuitas para crianças e adolescentes do bairro Aero Rancho. Este ano começamos o projeto com horta e permacultura, com a ajuda do aluno, a minha ajuda, né? Olha lá. E a gente está fazendo esse trabalho junto com eles. Cadê? Eu quero ver um canteiro já está cheio de... Aqui foi uma das primeiras, a gente estava preparando os canteiros. Ó. Então, esse projeto, a gente atende lá crianças de 6 a 16 anos, né? Adolescência de 16 anos. Lá num bairro que é uma periferia aqui da cidade, o Aero Rancho. E aí eu vou todo sábado para lá dar aula de educação ambiental, horta, né, e permacultura para a gurizada. E aí, nesse trampo, agora falando da compartilhamento da verba, eu ganho para esse trampo aqui. Estou ganhando para realizar esse trampo. Esse é um edital que eu ajudei a escrever, né? E ano passado a gente escreveu e esse ano estamos executando, então também é uma fonte, é hoje uma das fontes de recursos que estão me subsidiando a existência, certo? Esse projeto ele vai até o final do ano, né? Na verdade ele se encerra em abril, né? Mas as aulas de educação ambiental vão até o final do ano. Então eu até o final do ano tenho um contrato de trabalho ali como professor educador ambiental do coletivo Camuanga de Capoeira Angola. Então, né? E aí a verba é assim, ó. Então eu tô lá, recebo como professor, né? O aluno do mestre, o filho do mestre também dá aulas lá, mas aí dentro do Camuanga a gente tem mais, não existe tanto lá dentro do Camuanga essa questão por exemplo, os recursos são divididos de acordo com as atividades que tem para a gente executar, né? E com a função que cada um vai assumindo dentro dos processos de construção coletiva, né? Então, por exemplo, tem lá eu recebo, o Júnior recebe, a Camila recebe. Tem 5 pessoas lá dentro do Camuanga hoje que estão sendo remunerados pelo projeto do Camuanguinha. São 5 associados do Camuanga, né? Assim, falando com relação a essa questão também da grana, né? Então, também recebo recurso hoje, principal fonte de recurso hoje, contínua, que eu posso contar, que eu sei, né, que até tal mês eu vou poder contar, vem da execução desse projeto do Camuanga e agora do projeto do Fundo Municipal de Cultura, do Fundo Municipal de Teatro, que a gente vai começar a executar esse mês que vem. Alô, alô? Foi isso? Oi. Não sei se eu respondi a Marion. Deu sinal de vida e no chat lá a questão do relação capoeira, são verba, quando a presença de um mestre no grupo. Ô, Pro! Oi. Tô falando. Agora sim, agora você está falando, nós estamos ouvindo. Você já estava falando. O problema é que nós não estávamos ouvindo. Então, agora você está falando e nós estamos ouvindo. Então, se completou o ciclo da comunicação. O computador tá velho, eu tive que mudar para o celular. Desculpa aí. Ô, Rodrigo, boa noite, pessoal. Rodrigo, uma dúvida. Quando tu falas sobre a equanimidade da divisão de cachê, quando tu trabalhas com teus irmãos do teatro, eu entendo como deve ser estabelecida essa relação. Mas a dúvida é a seguinte, irmão, quando tu trabalhas com um grupo de capoeira, que existe um mestre, um sábio no grupo, como é a divisão do cachê, cara? Tu é o articulador, tu fez o projeto, colocou tudo ali. Como é que na hora de dividir isso, sendo que ele é teu mestre, entende? Como é que tu vai fazer isso de uma maneira equânime, que respeite o teu trabalho, que respeite o teu mestre? Como é que tu
sai desse xadrez, assim, para todo Não, mundo que está... não, acho que não tem xadrez, assim, acho que é bem tranquilo, porque realmente o mestre, ele tem um cachê diferenciado, né? E para nós tá tranquilo. O grupo, mesmo para o grupo, sabe? Isso é o consenso, assim, dentro do processo. Agora, por exemplo, quando é um edital, então vai ter lá aulas de capoeira Angola. Então, um preço só. Aí o mestre ou o filho dele vai ganhar a mesma coisa, como o instrutor. Agora, quando é evento, ou uma ação, uma oficina, sabe? Ou alguma outra atividade que aí é o mestre vai ministrar uma oficina, aí é outra história. Aí ele vai ganhar o cachê como um mestre, porque uma oficina de um mestre não é uma oficina de um treinel, de um professor, né? É diferenciado. Quando a gente contrata um mestre para vir de fora, a partir de um projeto que a gente escreve, igual tem um evento que a gente faz, chama 2 Dias Respirando Capoeira Angola. A gente sempre traz mestres de fora, de São Paulo, da Bahia, vem o mestre Jogo, o mestre Plínio, e o cachê deles é cachê de mestre. Cachê de mestre. Então, mas isso é bem tranquilo também, porque o nosso mestre, dentro do grupo, né, cara, é muito engraçado, ele bota a gente ali. E agora, por exemplo, a gente teve que fazer um regimento, sabe? Porque a gente fez um regimento por conta disso também. Porque também, às vezes, vem problema, vai tudo para as costas daquela figura, e aí gera uma centralidade. E aí a gente, dentro dos nossos processos, a gente, lógico que a gente tem o respeito, a gente tem toda essa questão porque a capoeira ela é baseada, né, num saber ancestral, na questão da oitiva, tem todo, né, uma coisa relacionada à prática, né, a uma prática de matriz africana que traz, né, essa ancestralidade. Então a gente tem um cuidado, um respeito, um carinho. Mas a gente discute isso de forma muito aberta, sabe? E o próprio mestre coloca, tanto que antes, ele passava o pandeiro, ele não tinha nem preço de mensalidade. Quando a gente chegou lá, era pandeiro. Ah, passar o pandeiro para o mestre comprar gasolina para vir dar o treino. Isso é um absurdo. Tem que ter uma mensalidade, sabe? Tem que pagar, o mês tal, tanto, gente. Ninguém trabalha de pandeiro, entendeu? Né? Então, aí começou a galera a se ligar que o cara vive disso, pô. E que ele tem que ter dignidade lá na casa dele. E foi muito legal que os editais que a gente pegou, desculpa, assim, só para... focou muito, porque lá ele tinha a casinha dele e um quartinho onde ele puxava os treinos, que é a sede. É meio que um museuzinho, sabe? Aí nós conseguimos recursos para fazer reformas. Aí a gente reformou a sede. Depois reformamos de novo. E agora nós estamos na terceira reforma, que fez uma cozinha, cobriu com varanda, tudo. Cara, tá lindo. Sabe? Então, foi um processo muito lindo com o Mestre Pequeno, sabe? E com o Coletivo Camuanga. E a gente valoriza ele como valorização do profissional. Até nos processos autogestionários das fábricas, você tem retiradas diferentes, que não são brutais, né? Mas são diferentes de acordo com a função, né? O lance é as coisas girarem, né? O lance é as coisas girarem. Então, é isso aí. Valeu. Carol, ainda quer isso? Sim? Quero, só porque... Oi, então, porque peguei essa fala aí da Marion e do Rodrigo, porque parece que no grupo, né, Economia Solidária, as pessoas têm que ganhar igual, mas eu acho que a diferença é a seguinte, as pessoas precisam combinar, né? Essa é a grande diferença, quem tem mais responsabilidade, quem tem menos responsabilidade, ou as diferenças de funções e tal, isso existe, e a remuneração também. Mas o negócio é estar tudo combinado, né? Que é a diferença de alguém que decide tudo e você se sujeita àquilo, né? Aí é uma outra, que aí não é a economia solidária. Porque parece, né? Parece que quando tem todo mundo que ganhar igual, opa, vamos ver como é que vai ser isso aí. Não, sim, exato. Assim, foi um outro ponto só que eu queria colocar também que é importante, que lá no Maracangalha, a gente divide em fatias iguais, mas na verdade são 7, mas a gente divide em 8 fatias. A gente divide em 8. Não sempre. Tipo, um sim, um não. Por quê? A 8ª parte é o fundo solidário que a gente faz para a manutenção do coletivo. É pagar contador, é certificado digital, é despesa com as atas de registro, é despesas bancárias, papapá. Então, a gente sempre faz esse fundo, o fundo solidário. Eu tinha me esquecido disso. Então, quase todo o cachê, a gente tira uma partezinha, uma 8ª parte, para ficar no nosso fundo solidário. Na verdade, isso é um detalhe importante no nosso processo autogestionário, né? Bacana, valeu. São 20h40, nós estamos chegando. Então, bacana.
Obrigado, Rodrigo. Prepara aí o pandeiro para terminar com o pandeiro, certo? Não adianta passar o pandeiro, porque não vão colocar nada do pandeiro daqui, mas vamos, né? O chapéu. Eu gostei da história do Festival do Chapéu, os caras, né? E aí, para a nossa turma aqui, claro, vocês estão, né? Mas então, nesta quinta-feira, nós não temos encontro, e vamos ter o nosso próximo encontro na terça-feira que vem, né? E aí, a ideia na terça-feira que vem vai ser comigo. Não vai ter pandeiro, não vai ter rap, não vai ter nada. Vai ter professor, né? Vou ter de encontrar, trazer os pandeiros, trazer os negócios, tudo para cá. E aí a ideia é um pouco, né? Fazer essa relação, fazer uma primeira sistematização, né? De conceito, das práticas, da aproximação entre... Né? Então, nós estamos falando aqui em cultura, economia e política, tá? Então, me parece que a ideia é fazer uma primeira sistematização desses elementos, né? Porque depois nós vamos entrar na fase, vamos assim, num outro encaminhamento, que é mais o debate que está muito presente aqui, que é a ideia de cultura e cidadania, né? A questão da política cultural e assim por diante e tal, né? Valeu, Digão! Muito obrigado aí, obrigado a vocês, tá? Pela atenção, por, né, abrir esse espaço para a gente fazer esse relato. Obrigado aí, Valmor. Agora a gente, né, depois dessa confidência, agora nós estamos mais íntimos. Estamos mais íntimos. Pois essa noite de confidências ficamos mais íntimos, meu amigo. Exatamente. Muito obrigado a todos e todas, muito boa noite. Adeus, adeus, boa viagem, eu vou me embora. Boa viagem, eu vou com Deus. Boa viagem, estou indo agora. Boa viagem, adeus, adeus. Boa viagem, eu vou me embora. Boa viagem. Boa viagem até outra hora. Boa viagem, adeus, 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 adeus. Boa viagem, muito obrigado. Boa viagem, oh com Deus. Boa viagem até outra hora. Boa viagem, deu 8 horas. Boa viagem, deu 8h40. Boa viagem, aí nós vai pra casa. Boa viagem, que a carcaça não aguenta. Boa viagem, muito obrigado. Boa viagem, oi, seu amor. Boa viagem, amanhã de tarde. Boa viagem, tem reunião. Boa viagem, adeus, adeus. Boa viagem, até outra hora. Boa viagem, eu vou com Deus. Boa viagem, tô indo agora. Boa viagem, tá chegando as eleições. Boa viagem, tome cuidado. Boa viagem, aperta o 13. Boa viagem, muito obrigado. Boa viagem. Yeah! Obrigado, muito obrigado. Um abraço, gente. Ó. Beijo no coração. Valeu! Tchau, tchau.